Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica, onde juntos temos desfrutado da palavra do Senhor, temos desfrutado dos conselhos deles e hoje não vai ser exceção. Vamos continuar a estudar a palavra de Deus, conhecer mais do que é isto de ser um mordomo de Deus e conhecer a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Para tal, contamos com a colaboração do pastor Daniel Vicente. Obrigada por fazer parte destes momentos. É sempre um privilégio estar aqui contigo e também com aqueles que nos ouvem e nos veem e podermos continuar a pesquisar e encontrar estas maravilhosas verdades da Palavra de Deus. Mas antes de abrirmos a Palavra de Deus, eu não íamos esquecendo uma coisa importante, vamos ver o nosso sumário, não é? Vamos a isso. Qual é o sumário para hoje? Os verdadeiros e fiéis mordomos de Deus desempenham as suas funções e responsabilidades enquanto permanecem vigilantes, como se estivessem já na presença do Senhor. Este é o sumário e agora sim vamos abrir a Palavra de Deus, porque ela é o centro do nosso estudo e é com ela que nós aprofundamos estes conhecimentos que apresentamos agora mesmo. Vamos fazê-lo então abrindo a nossa Bíblia. Vamos abrir no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20, diz-nos o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então aqui este texto vai nos dar uma perspectiva que, ainda que vivamos aqui, temos que estar atentos a dois lugares, não é? Aqui e lá, vivemos no caminho. É, o mordomo fiel, como diz um certo hino, vive com os pés na terra e os olhos no céu. Vivemos para o futuro, enquanto trabalhamos aqui nesta terra e nos preparamos para viver diligentemente também esse futuro. E temos de trabalhar com empenho aqui, cumprindo a vontade de Deus, percebendo qual é essa vontade de Deus. Porque quem não aprende a viver com Cristo e para Cristo e por Cristo aqui nesta terra, dificilmente poderá sentir-se feliz a viver com Ele por toda uma eternidade. E quando nós abrimos a Palavra de Deus, quando vemos heróis da fé, não é? Pessoas que cresceram, desenvolveram o seu conhecimento com Cristo, vemos a forma como eles viviam. Eles devem ser exemplos para nós. É verdade. Eles viviam cada dia como se fosse o dia do seu encontro com Cristo. Portanto, por isso é que o apóstolo Paulo, por exemplo, diz: o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Mesmo que eu morra agora, porque eu vivo por Cristo e com Cristo, e na expectativa desse encontro com Cristo. Portanto, mesmo que eu morra agora, não faz nenhuma diferença, porque eu sei que cumpri a minha missão e estive nesta terra vivendo com essa expectativa e esperando sempre esse encontro com Cristo. Uma vez li uma ilustração de uma menina que soube de um prémio que um determinado inspetor de educação iria dar ao visitar as diferentes escolas à menina ou ao menino que tivesse, portanto, a sua mesa mais conforme aquilo que se espera de um estudante. Então ela disse: eu vou ganhar esse prémio porque assim que eu souber que ele vem, eu vou ter a minha mesa toda arrumadinha e toda preparada. E a professora disse assim: pois, mas aí é que está o problema. É que nós não sabemos quando é que ele vem. E então a menina disse: mas assim eu vou ter a minha mesa todos os dias preparada como se fosse o dia dele vir. E é isso que Deus espera de nós, que a nossa vida esteja tão arrumadinha, tão preparadinha, tão dependente dele, tão confiante na salvação que um dia o Senhor nos acordou em Cristo Jesus, que isso nos prepare para esse encontro com Ele. Ou seja, nós mesmos devemos viver o nosso dia-a-dia com os olhos postos na eternidade. Ou seja, exatamente, vivermos aqui com todas as necessidades que temos que combater, mas deve ser lá que devem estar os nossos pensamentos, lá é que deve estar o nosso propósito e o nosso alvo. E com a consciência de que a qualquer momento isso pode acontecer. Porque, como já frisámos aqui noutra aula bíblica, quando nós adormecemos no Senhor, o tempo que corre desde esse momento até ao regresso de Cristo é um tempo de não consciência. A palavra de Deus diz-nos que esse é um tempo onde nós não temos qualquer
consciência, que os mortos não sabem coisa nenhuma, nem têm sequer nenhuma expectativa, porque a sua expectativa foi antes. E portanto, como não esse tempo que transcorre entre o momento em que deixamos de viver nesta terra e o encontro com Cristo é um momento em que não há nada, não é? Então, o momento de fecharmos os nossos olhos, porque a nossa vida aqui terminou, corresponde também depois ao momento seguinte do encontro com Cristo, porque não há nenhuma consciência entre isso e o momento da ressurreição. E depois também temos que olhar e temos que ver as coisas como o mordomo tem que olhar para a sua vida com uma definição e propósito, não é? Então nós temos que olhar e ver como cristãos, como discípulos, como mordomos, ter um propósito para aquilo com que vivemos e devemos ter sempre focado com esse propósito, ou seja, exatamente. Esse deve ser o ponto do nosso foco. O apóstolo Paulo fala disso na sua segunda carta, no capítulo 4, e no versículo 18 ele diz o seguinte: não atendendo nós para as coisas que se vêem, para aquilo que para nós é uma realidade agora, não atendendo nós para isso, mas sim para as que se não veem. Ou seja, porque as que se veem são temporais, são efêmeras, Exato. mas as que não se veem são eternas, são aquelas que nós aguardamos e que têm a ver com o regresso de Cristo a esta terra e o reino eterno de glória que Ele tem para nos dar. A própria morte é a própria morte com a qual nós assistimos e vivemos todos os dias. Nós sabemos que ela não é natural, que ela não fazia plano original e ela magoa-nos, mas ela também deve ser para nós cristãos como um lembrete da efemeridade daquilo que existe aqui. Sim, mas a própria morte também é efêmera, exatamente. porque ela vai acabar. A palavra de Deus diz-nos que a morte também vai acabar. É verdade que tudo o que existe aqui é efêmero, é passageiro, mas a própria morte, ela própria também é efêmera. Ela não vai durar para sempre. Diz-nos que a morte e o inferno foram sepultados, portanto, no lago de fogo e enxofre. Vão ser destruídos para todo o sempre. Não vai haver mais morte, nem dor, nem sofrimento. Sim, não viver preocupado com a morte, mas viver com o sentido... Ela deve ser um lembrete de que tudo o que existe aqui vai desaparecer. Que é aquilo que não vai estar aqui que deve estar connosco. É uma referência. É nesse sentido que... Também o livro de Salmos nos diz: aprenda a contar os teus dias para que alcances coração sábio. Portanto, quando nós contamos os nossos dias, percebemos que, pronto, a nossa existência tem limites. Exato. E é nesse sentido que nós alcançamos um coração sábio e podemos colocar este hábito profundo de estar sempre à espera que Jesus regresse. São palavras que a Bíblia nos traz, são pensamentos que a Bíblia nos traz, que aconchegam o nosso coração e nos ajudam a encaminhar. Então, como nos encaminhamos? Como é que podemos aprender fazendo? Devemos ter sempre presente o quanto é efêmero tudo o que existe neste mundo. Por isso, colocar os nossos olhos mais além e mais alto na expectativa do regresso de Jesus a esta terra, coloca os nossos sonhos e projetos na implantação do reino eterno de Cristo, onde tudo será para sempre. Não perca nunca de vista esta promessa de Jesus. Que esta promessa possa florescer no nosso coração a cada dia e a cada dia nós tomemos a decisão de viver com Cristo. Que gostou desta lição, gostou de estar connosco, gostou de ler a palavra de Deus e compreendê-la melhor? Nós também gostamos de estar consigo e queremos continuar a contar consigo. Por isso, até à próxima aula bíblica.